E aí, gente, tudo bem? Vocês estão felizes? A gente está aqui para continuar a nossa escola sobre os princípios elementares e a gente já estudou sobre fé e arrependimento e batismo. Então agora a gente vai para a parte da imposição de mãos. Como a gente já falou nos outros vídeos, os 6 princípios elementares são divididos em 3 tipos. Então o primeiro tipo, que era a soteriologia, que é fé e arrependimento, a gente já abordou. Agora a gente está na eclesiologia, que se mistura batismo com imposição de mãos. Então hoje a gente vai falar sobre imposição de mãos, que na minha opinião, entre os 6 princípios elementares, é o que menos a gente conversa. Provavelmente você está se deparando comigo e está falando assim, mano, imposição de mãos, nunca ouvi falar isso e nem percebi isso na igreja. O máximo que você pode ter vivenciado é no final de uma pregação, você vai lá na frente e a liderança ora sobre a sua vida. Mas a imposição de mãos, segundo as escrituras, é um princípio elementar e a gente tem que entender o poder disso, tudo bem? Então vamos lá. O primeiro conceito sobre imposição de mãos que precisa estar claro para a gente é que Deus usa um elemento físico como um canal no qual ele realiza uma obra espiritual. O que isso significa? Por exemplo, quando eu batizo, isso é uma obra espiritual. Então eu batizei uma pessoa, eu fui batizado, aconteceu algo no espiritual. Só que nós usamos uma coisa física como um canal para que acontecesse o espiritual. O que foi? A água, no caso. Então, fisicamente, eu peguei uma pessoa, eu mergulhei ela na água. Então, a água ela é física, mas ela representou algo espiritual. Então, a imposição de mãos vai seguir essa mesma linha de raciocínio. Algo físico, que é uma pessoa, um canal, fazendo uma ação que é impor as mãos para que isso gere algo espiritual. Um outro exemplo, e eu também vou ler nas escrituras, é a questão do óleo para curar. Lá em Tiago, no versículo 14, Tiago capítulo 5, versículo 14 e 15 vai dizer assim: há alguém doente entre vocês? Ele deve chamar os anciãos da congregação, eles orarão por essa pessoa e esfregarão azeite de oliva sobre ela em nome do Senhor. Então o que está acontecendo aqui? Primeira coisa que ele fala: há ancião na igreja? Há alguém doente na igreja? Beleza. Vamos lá visitar essa pessoa que está doente, leva os experimentados da igreja, ancião aqui traz a ideia de experimentado. Então vamos lá com os experimentados e vamos orar por essa pessoa. E o que a gente vai fazer quando orar por ela? Nós vamos impor as mãos e junto com isso nós vamos usar o óleo, o azeite de oliva. E aí, mais uma vez, o óleo é uma coisa natural, a cura é uma coisa espiritual. Então a gente usa um elemento físico para então acontecer algo espiritual. Aí só um parênteses aqui. Esse óleo aqui, ele é necessário quando eu vou orar por cura? Ele não é necessário. O que a gente precisa entender? O óleo, na época, era uma virtude medicinal. Então, qual que é a instrução de Tiago? Vai lá orar e aplique o óleo também, que tem as suas virtudes medicinais. Então, pega o físico para que aplique algo espiritual. Então, eu posso ir levar um óleo e orar pela pessoa? Sim. Eu posso ir e impor as mãos sem óleo? Sim. Porque o físico é apenas o canal para o espiritual, beleza? Então, dito esse fundamento, agora a gente precisa entender o que faz que o físico seja aplicado no espiritual. A palavrinha chamada fé. Então, a imposição de mãos, que é o canal, o elemento físico, ela precisa ser carregada de fé. Então, por exemplo, se eu vou orar por um enfermo, vou continuar nesse exemplo, daqui a pouco a gente vai ver aonde a gente impõe as mãos, tá? Vou lá orar por um enfermo, eu vou impor as mãos sobre ele, eu acredito que aquilo vai gerar uma cura nele. O que eu acabei de dizer? Eu acredito, eu tenho fé, eu estou pautado nas escrituras com ensinamento, porque a minha fé não é uma fé burra, não é uma fé que eu inventei, é uma fé com padrão bíblico. Então eu vou lá e imponho as mãos com fé e determino cura sobre a pessoa, beleza? Então a fé é extremamente importante. E aí agora eu queria que você prestasse muita atenção nessa parte do vídeo, porque eu vou falar a coisa mais importante dessa imposição de mãos. Então é possível eu e você agora orarmos por um enfermo à distância e ele ser curado?
Com certeza, há poder na oração e não no ato físico. Mas então por que é tão importante a imposição de mãos e ela é uma doutrina elementar? Porque nós vamos falar sobre uma palavrinha que chama transferência espiritual. Eu vou repetir, transferência espiritual. Vamos lá comigo em Romanos 1, versículo 11. Romanos, capítulo 1, versículo 11, diz assim: porque eu desejo muito vê-los, para poder partilhar com vocês algum dom espiritual que os fortaleça. Então o que está acontecendo aqui? Paulo foi quem escreveu a carta a Roma, mas Paulo nunca esteve presente na igreja de Roma. Então ele faz a sua maior defesa apologética da fé em Cristo Jesus, mas ele nunca esteve presente com os romanos. Aí o que ele escreve nessa carta? Mano, vou fazer uma defesa, vou contribuir, vou partilhar o conteúdo, vou partilhar verdades indescritíveis sobre a nossa fé em Cristo, mas o meu coração tem o desejo de ir partilhar dons espirituais que fortaleçam a igreja. Então, o que a gente acabou de aprender aqui? Que existe uma transferência espiritual quando eu imponho as mãos. Porque se não fosse necessária essa imposição de mãos para transferir dom espiritual que fortalecesse a igreja, ele escreveria. Mas ele não escreveu, ele falou: eu desejo estar com vocês, eu estou ansioso para ir estar com vocês, poder partilhar esses dons. Então a imposição de mãos, ela transfere coisas espirituais. Um outro exemplo é 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. O mesmo Paulo, escrevendo ao seu filho amado Timóteo, ele diz assim: por essa razão, insisto para que mantenha acesa a chama do dom de Deus que você recebeu mediante a minha imposição de mãos. Opa, então o que aconteceu aqui? Paulo se relacionava com Timóteo e ele impôs as mãos sobre Timóteo e isso transferiu dons espirituais que fortaleceu o ministério de Timóteo, consequentemente a igreja que Timóteo pastoreava. Então, nesses dois versículos nós vemos a base do que significa imposição de mãos. Transferência espiritual. Beleza. E aí, dito isso, a gente pode trabalhar agora a ideia de aonde nós aplicamos essa transferência espiritual e como nós liberamos a ideia espiritual. Vamos lá. Primeira coisa, eu não tenho como te oferecer algo que eu não tenho. Beleza? Então eu só consigo transferir algo se eu carrego esse algo. Ah, Leandro, então essa é uma regra 100% fechada? Não, cara. Se for a vontade de Deus que a pessoa receba um dom específico naquele momento e você não carrega, e não existe ninguém no ambiente que carrega, para Deus não é impossível. Então ele vai usar você como um canal. Mas isso é como se fugisse da curva. A via de regra é: eu transfiro aquilo que eu carrego. Beleza. E aí, dito isso, em quais ocasiões há transferência por imposição de mãos? Quando eu devo impor as mãos? Quando há essa transferência? Em quais momentos específicos isso deve acontecer? Primeiro, no Antigo Testamento a gente vai ver muito transferência de bênção. Beleza? Os pais impunham as mãos sobre os filhos e isso transferiam bênção. Então, quando eu imponho as mãos sobre alguém, eu também estou transferindo bênção de Deus, as verdades de Deus. Toda a bondade de Deus é transferida ali com intencionalidade, tá? Não adianta eu chegar lá: Deus, abençoe essa pessoa aqui. Não, eu preciso ser intencional e eu preciso estar recheado de fé para que essa bênção seja transferida. Segundo, cura, que a gente já abordou, no texto de Tiago, e a gente vai ver em Atos 9, em Mateus 4, por diversas vezes, quando Jesus vai curar alguém, o que ele faz? Ele impõe as mãos sobre o enfermo e o enfermo é curado, beleza? Então, quando nós vamos orar por alguém mediante a cura, é importante a imposição de mãos. Mas vamos lá. Se a enfermidade dessa pessoa é num local delicado, você não vai impor as mãos sobre lá. Só que aí você pode pôr a mão sobre o ombro da pessoa. Suponhamos que você não tem intimidade nenhuma com a pessoa. Você pode orar por ela sem colocar a mão nela, beleza? Então eu não quero que vocês saiam daqui mistificando o ato de impor as mãos.
ele é importante, mas a consciência de transferência espiritual é superior ao ato físico, porque o que importa de fato é a transferência espiritual. Então, se possível, eu imponho as mãos. Se não é possível, eu oro com a consciência de quem está impondo as mãos. Então, bênção, cura, milagre. Qual que é a diferença de cura e milagre? Rapidinho aqui. Cura é quando nós estamos falando sobre uma enfermidade. Milagre é quando nós estamos falando sobre o sobrenatural de Deus. Multiplicação de pães, por exemplo. Quando algo extraordinário acontece que vai além de uma cura física. Libertação. Provavelmente você já deve ter vivenciado quando vai expulsar algum demônio, quando a pessoa vai ser liberta de possessão de um espírito imundo. Também com a imposição de mãos você liberta a pessoa pelo poder de Deus. Dom, que é o que eu mais falei aqui, que é estabelecer o fortalecimento do indivíduo para com a sua igreja. Então, essa transferência de dom, ela vai estar ricamente explanada no texto de Timóteo. Vamos lá ler também comigo, 1 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. O texto diz assim: não negligencie o dom que lhe foi dado mediante uma profecia quando o corpo de anciãos lhe concedeu a imposição de mãos. Uau! Então o que está acontecendo aqui? Paulo está falando para Timóteo, não entre em crise pastoral não, porque a gente chamou todo mundo que é experiente na igreja, profetizamos sobre a sua vida que você era um pastor e nós impomos a mão sobre você, transferindo esse dom e fortalecendo a sua fé. Um outro fato que acontece é o enchimento do Espírito Santo. Lá em Atos 8, vai estar relatado que quando os discípulos imporam as mãos, as pessoas foram cheias do Espírito Santo, receberam o Espírito Santo. Em diversos textos em Atos. Só que aqui eu preciso abrir um parênteses. Então, para que uma pessoa seja cheia do Espírito Santo, ela precisa de uma imposição de mãos? Não. Não é uma regra que não pode ter algumas experiências diferentes. Mas, na maioria das vezes, sim. Por quê? Porque a igreja não é sobre você experimentar Deus sozinho, é sobre uma comunidade. Então Deus deu esse presente para nós para que alguém fosse cheio do Espírito Santo com a imposição de mãos de um outro alguém, para que gerasse a unanimidade, o elo do Espírito, o vínculo do amor. Vocês estão me entendendo? Então também, quando há o enchimento do Espírito Santo, também é possível ser feito por imposição de mãos. E por último, não menos importante, e que é o mais utilizado, a imposição de mãos, ela fala sobre ordenação. O que é ordenação? Ordenação é quando eu não estou transferindo um dom, mas eu estou transferindo uma autoridade. Ordenação é quando há uma imposição de mãos para ordenar pastoreio, ordenar ao serviço de mestre, ordenar a um evangelismo. Então a ordenação é uma autoridade liberada do céu sobre a pessoa. É um reconhecimento de alguém que carrega, confirmando aquilo que Deus está fazendo. Então, a ordenação, na minha opinião, ela deve ser feita com imposição de mãos, beleza? Porque a ordenação está totalmente ligada a uma base de aliança. Então, presta atenção no que eu estou falando. Ser cheio do Espírito Santo pode acontecer sozinho? Pode. A ordenação nunca vai acontecer sozinho. Ninguém se auto-ordena, ninguém se auto-envia. Então a ordenação sim é uma regra, ela precisa ser feita com imposição de mãos. Por quê? É uma autoridade que você recebeu do céu e a pessoa que está ordenando você, ela está confirmando aqui na terra que você foi autorizado nos céus, e essa confirmação dela na terra também te autoriza na terra, porque muito provavelmente essa pessoa é autorizada para isso. Fez sentido? Então, nesse caso específico, um pastor é ordenado por outro pastor. Um evangelista é ordenado por alguém que está acima dele no evangelismo. Não tem como você se auto-ordenar e muito menos ordenar pelo seu irmãozinho. Ah, ele aqui é meu amiguinho, vem cá, põe a mão na cabeça e me ordena. Isso não existe, tá bom? E, para a gente fechar esse raciocínio, eu queria trabalhar só uma ideia.
Porque quando a gente fala sobre ordenação, transferência de DNA, transferência espiritual, há muita mística nisso e há muito desentendimento. Então, para a gente fechar, eu queria que você guardasse a palavra homens de confiança, discipulado e aliança. Porque quando nós estamos falando sobre impor as mãos, você precisa andar com homens de confiança. Não é para você sair pondo a sua cabeça na mão de qualquer um. Você precisa estar com homens de confiança. E isso fala sobre profetada, sabe? Quando você recebe umas profetadas nada a ver aí e você vive em crise, é porque você não teve maturidade de discernir a profecia. Porque tanto em 1 Timóteo como em Deuteronômio, ele fala sobre você julgar a profecia, sobre você ver com 2 ou 3 testemunhas se aquilo que foi dito realmente veio da parte de Deus. Então, homens de confiança quando for falar de imposição de mãos. Segundo, discipulado. O que isso significa? Mano, transferência de dom e principalmente ordenação, isso acontece com vivência. O último ápice é a imposição de mãos, onde acontece algo espiritual, mas é a vivência que comprova, é a aliança que é a base. Então a imposição de mãos é totalmente voltada a um discipulado e um vida na vida. E base de aliança no seguinte sentido: quando você recebe uma imposição de mãos, seja de dom ou de ordenação, você não está pronto. Você acabou de receber um material bruto que precisa ser lapidado. É como se você tivesse recebido uma direção que você precisa caminhar até se tornar maduro. E aí, se você não tiver aliança e DNA com as pessoas ao seu redor, você nunca vai se tornar maduro e você corre o grande risco de fazer muita asneira falando que a Bíblia diz que é assim que funciona. Beleza? Então esse é o ministério da imposição de mãos. Valeu, até a próxima.